Neste vídeo, examinaremos a primeira e a segunda ressurreição. No capítulo 11, encontramos a ressurreição na forma da ascensão das duas testemunhas. Depois que as duas testemunhas cumpriram sua missão nos 1260 dias, elas foram mortas pela besta do capítulo 17, que saiu do abismo. Mas então elas ouviram uma voz do céu. Lemos o capítulo 11 de Apocalipse, versículos 7 e 11 a 12. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus, que lhes disse: "Os subam para cá." E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. No capítulo 19, lemos sobre o casamento da noiva com o Cordeiro Jesus Cristo, capítulo 19, versículos 7 a 9. Regozijemo-nos. Vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: "Eu escreva felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro." E acrescentou: "Estas são as palavras verdadeiras de Deus." No capítulo 20, os cristãos fiéis recebem sua posição e sua tarefa. Lemos o versículo 4 do capítulo 20. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Depois que os cristãos fiéis tomaram seus lugares, eles agora chegam ao lugar de onde governarão. Lemos isso em Apocalipse, capítulo 21, versículos 2 a 4. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: "Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou." As pessoas que participam da primeira ressurreição são cristãos que venceram todas as provações. Eles agora são sacerdotes e reis, assim como Jesus Cristo, que é o Rei desses reis. Com Jesus, eles têm a tarefa de julgar as pessoas da segunda ressurreição e reinar nos 1000 anos. Podemos ler sobre a segunda ressurreição em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 13. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Agora a morte e o Hades liberam os mortos que estão escritos no livro da vida. Eles são as pessoas que povoarão a terra. Nos 1000 anos, elas serão levadas à perfeição, como Adão e Eva eram antes de pecarem. Aqueles que não estiverem no livro da vida irão para o lago de fogo, que significa a segunda morte. No capítulo 22 de Apocalipse, João vê a nova Jerusalém trazendo cura para as nações. No capítulo 22, versículos 1 e 2, está escrito: "Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações." Os cristãos têm sido testados por sua fidelidade e amor a Deus desde a época da morte de Jesus e também hoje. Os cristãos são particularmente testados durante os 42 meses. As pessoas da segunda ressurreição ainda não tiveram a oportunidade de provar sua fé. Elas foram julgadas por seus atos, não por sua fé. Quando tiverem sido curadas até a perfeição após os 1000 anos, ou seja, quando estiverem no mesmo estado em que Adão estava antes de seu pecado, elas serão testadas. Lemos isso em Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10.
Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. O plano de Deus quando criou a terra já foi cumprido. Somente as pessoas que amam o Criador e seu Filho ainda estão vivas. Aquele que dá testemunho destas coisas diz assim: venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.